Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que esse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a professora Brígida, do nosso CEARTE aqui, com a doutoranda Jussiane e com o mestrando Nando Nascimento. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. A gente vai conversar, então, hoje um pouquinho sobre a Mostra Rosa Teatral. Sejam bem-vindos ao nosso programa, então. Agradecemos antecipadamente a presença de vocês, tá? Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Educação, a FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem para a nossa fanpage no Facebook. Digita lá no espaço destinado à busca, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar a nossa conversinha, então? Vamos. Para vocês todos, para falar um pouquinho sobre a formação de vocês. Você trabalha no no nosso CEARTE aqui. Fala um pouquinho da tua formação, o que tu estudou até atualmente professora, né? Certo. Bom, primeiro eu quero agradecer, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa que está aí com 10 anos, né? E da importância desse tipo de atividade, né, pública, gratuita, numa rádio relacionada, numa rádio da universidade. Então, assim, esse tipo de divulgação é muito importante. Agradeço pela oportunidade. A minha formação é uma formação como professora de artes, professora que me formei na Universidade de Brasília, na área de educação artística. Então, fiz uma formação bem ampla, tanto na área de artes plásticas, quanto música e teatro. Depois eu fiz mestrado na Universidade de Exeter, na Inglaterra, onde eu estudei prática teatral. Você sabe, né, que os estudos teatrais são muito fortes na Inglaterra, então tem vários tipos de cursos, né, no nível de mestrado e doutorado voltados para pensar teatro, para pensar dramaturgia. Então fiz um curso lá de mestrado e depois voltei para o Brasil e ministrei aulas como professora efetiva na Universidade de Brasília por 3 anos. Depois disso, saí para fazer doutorado na Austrália, que também tem um interesse muito grande na área de teatro, principalmente diálogo de teatro, teatro físico e circo. E foi lá que eu entrei em contato e me aprofundei na discussão das representações das mulheres no teatro, das teorias de gênero e como isso se relaciona com a prática teatral. Então, foi uma abertura de portas para mim, para uma nova área de conhecimento. E desde 2004, eu trabalho na Universidade do Estado de Santa Catarina, especificamente no Centro de Artes, no Departamento de Artes Cênicas, onde eu dou aula tanto para graduação. A gente tem uma graduação que é uma licenciatura em teatro, e temos uma pós-graduação que tem uma nota bastante alta na CAPES, né, que avaliou o nosso curso de mestrado e de doutorado com nota 5, é uma nota bem alta. Então a gente também está celebrando isso e sabendo que nosso trabalho está sendo reconhecido, né? O nosso curso de mestrado e o nosso curso de doutorado reúne pessoas do Brasil inteiro que vêm para cá, como a Jussiane e o Nando, né, pelo nosso trabalho. Então, a gente tem essas aberturas, né, de diálogos aí com pessoas com formação em outras universidades e que nos propiciam essa possibilidade de conversar com o que se faz no Maranhão, o que se faz no Ceará, o que se faz em São Paulo. Então, a gente tem 2 aqui de fora, né? Isso. O Nando aqui é do Maranhão, Nando? Sim, sou do Maranhão. Fala um pouquinho da tua formação. Bom dia, gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar as experiências relacionadas às discussões de gênero e sexualidade. E eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, no curso de licenciatura em teatro. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio pela Universidade Nacional Autônoma do México, onde eu também realizei estudos de gênero, montagem de espetáculos sobre as travestis mexicanas.
um curta-metragem que discute sobre gênero, a transexualidade na educação infantil, na infância, principalmente. E atualmente desenvolvo pesquisa no mestrado da UDESC, um mestrado em teatro, relacionada às discussões de gênero e sexualidade na escola, sobretudo na disciplina de teatro. Como pensar esse diálogo transversal das questões de gênero dentro do fazer teatral, do drama, das possibilidades que a criança se expressa através da arte, como as crianças também se expressam e manifestam suas identidades de gênero, sexualidade, dentro do fazer teatral em sala de aula. Ó, Marcinha, que brilhantes, que futuras parcerias que a gente terá, né, nas nossas aplantações, né, professora? E a Jussiane, né? Fala um pouquinho da tua trajetória. Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Obrigada, Fernanda, por estar aqui, pelo convite. Eu sou bacharela em Arte e Mídia, é um curso da UFCG, a Federal de Campina Grande, na Paraíba. E ingressei na licenciatura em teatro pela URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, no interior do Ceará, de onde eu sou natural. Só que eu não concluí, pois no último ano eu ingressei no mestrado aqui em Santa Catarina, na UDESC, e hoje eu estou no doutorado, aqui também na mesma instituição, e essa é uma experiência muito bacana fazer parte desse programa e estar agora com essa mostra teatral. E como é que surgiu a ideia da Mostra Rosa de teatro? Olha, surgiu porque é uma campanha mais antiga, é uma campanha, né, que a gente vê na mídia, nas principais mídias, discutindo a importância dos exames de câncer de mama para detectar o câncer de mama com antecedência, que ele tem tratamento, né, que as mulheres podem fazer a prevenção a cada ano. E nós pensamos que o que a gente pode contribuir para essa campanha? Como é que a gente pode falar de câncer de mama? A gente não é da área da saúde, mas a gente acredita que a arte cura. E que a arte é uma prática e um lugar de pensar, mas principalmente de sentir. Então a gente acha que o teatro, a dança, a performance, as artes plásticas são caminhos, a música são caminhos para tocar não o intelecto da pessoa, vá fazer o exame de câncer de mama, vá cuidar do seu corpo, da sua saúde, mas a gente pensa que é o coração, a gente quer conversar com o coração das pessoas. Então os espetáculos que a gente pensou são espetáculos que dialogam com o coração das pessoas. Além dos espetáculos, tem outras coisas como palestras, e são palestras que também querem tocar o coração. Então é pela via do coração que a gente acredita que a arte pode dialogar com as pessoas, pode curar as pessoas. E ela ensina também, né? Porque ensina no momento, muito, ensina de uma maneira afetiva, amorosa. Isso. Emocionalmente ela te toca, segundo o nosso famoso educador Valon. Se tem emoção na coisa, fixa. Tanto que a Fernanda... Posso contar a historinha? Pode, claro. A Fernanda me encontrou hoje aqui na rádio e me falou que lembrava de mim de uma performance que eu fiz na FAED há muito tempo. 12 anos atrás. Exatamente. Né? 12, 13 Exatamente. anos atrás. Foi isso mesmo, 12. Né? E você lembrou e você fixou, né? Porque não era só uma comunicação tradicional, lendo um artigo, né? Tinha emoção, tinha a atuação da atriz Brígida e não só da professora pesquisadora. Então, esse lugar da emoção, ele fixa em cada célula da gente e ele é capaz de transformar e de curar essas células, é o que eu acredito. Exatamente. Eu acredito demais. A gente poderia dizer, então, que os objetivos da mostra, eles caminham por aí, professora? Caminham pela união das mulheres e dos homens maravilhosos que amam as mulheres, que querem que a gente seja saudável, que a gente seja feliz e que a gente atravesse os momentos mais difíceis com esperança e com força para continuar acreditando, continuar lutando. Então os espetáculos, eles dialogam com essa força, quer dizer, mesmo em momentos de crise, em momentos de guerra, a gente precisa acreditar que a gente tem o poder de transformação.
E, professora, além da Ju, do Nando aqui com a gente, quem mais que está metido nessas aprontações da mostra aí? Então, com muita seriedade, claro. Tem vários alunos de graduação e de pós-graduação que também alunas egressas do curso, que estão imediatamente envolvidos com a equipe. Então, tem o Arthur Gomes e a Augustina Sorbello, que são alunos de iniciação científica, que são da equipe de produção. Tem a Luane Pedroso, que é mestranda também da equipe de produção. E tem a... Quem mais? A Juliana Richel. A Juliana Richel, que foi nossa mestranda e agora ela... acabou de sair do mestrado, concluiu com uma dissertação maravilhosa. E essas pessoas, mesmo na graduação ou na pós-graduação, ou egressas, elas também têm companhias de teatro e produtoras. Então, foi uma proposta de juntar minha pesquisa, chamada a pesquisa, né, do mestrado e doutorado, chamado A Terceira Onda, que investiga as práticas feministas na contemporaneidade, as práticas teatrais feministas na contemporaneidade. Então, essa proposta da Terceira Onda, junto com a Bafo Cultural, junto com a Lontra Faz Teatro, com o apoio da nossa diretora de centro, Cristina Rosa, e do CEARTE. E temos também o apoio... deixa eu ver o que mais, da Lontra Faz Teatro, Terceira Onda, Bafo Cultural, para a realização da terceira mostra junto com o Centro de Artes. Então, essas são as principais articulações. Tem os apoiadores, aqueles que é o dão DESC, uma estrutura, sim, né? E a gente tem essa atividade, Fernanda, a gente está realizando não só aqui no Centro de Artes, totalmente de graça, para quem quiser vir, participar, assistir, é totalmente aberta. A gente sabe que às vezes as pessoas ficam com medo de entrar no campus, ou será que eu posso entrar naquela sala? Pode, deve, são bem-vindas e bem-vindos. A universidade é pública. É pública e é para receber qualquer pessoa que queira, todas as pessoas que queiram nos conhecer, né, conhecer o nosso trabalho, é tudo aberto e de graça, a gente não cobra nada. E a gente tem também uma ação junto com o Teatro Armação, que é um teatro pequeno ali no centro, em frente à Praça 15, bastante conhecido e tradicional. E lá a gente tem algumas peças de teatro, que é o caso da peça que a Jussiane Emídio participa e dirige e atua, que é Guerreiras Donzelas, que vai ser apresentada e a gente vai estar, por ser num teatro, a gente cobra um valor popular de R$10 para estudante e R$20 a inteira para assistir a uma peça de teatro, que talvez a Jussiane possa falar mais desse trabalho dela. Sim. O Guerreiras Donzelas, ele surgiu, na verdade, numa disciplina da pós-graduação e a gente começou a trabalhar a partir dos questionamentos que essa disciplina proporcionava. Era uma disciplina ministrada pela professora Brígida no semestre passado, que falava sobre teatros feministas. E nossa proposta foi de trazer, na verdade, à cena uma recriação lúdica da história da Joana d'Arc e da Mulan, na lenda chinesa da donzela guerreira. E um entrecruzamento entre essas duas histórias, mostrando que questões de uma mulher que se coloca numa posição de ir para a guerra, como é que ela lida com essas situações, como é que essas duas personagens lidaram com essas situações. E de uma forma bastante lúdica, um espetáculo para toda a família, é interessante para a criança, é interessante para os adultos também vão assistir. E está sendo uma experiência bem interessante de a gente estar apresentando lá no Teatro Armação. A gente tem indicação de faixa etária para assistir a tua peça? A tua peça vai ser agora, se não me engano, segunda ou terça? Na terça-feira. Terça-feira, qual horário? Às 4 horas da tarde. Ali no Armação. No Teatro Armação, ao lado da Praça 15. Em frente à Praça 15 ali, né? Isso. Uhum. A indicação a partir dos 7 anos de idade, acredito que seja melhor indicado. Sim, a partir dos 7. Sim. 4 horas dá para pegar a criança lá e levar, né? Ver essa perspectiva diferente, né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. As convidadas do programa de hoje é a professora Brígida, aqui do nosso CEARTE, a Jussiane
que é doutoranda do programa aqui do CEARTE. Eu não sei o nome do programa, professora, me diga. É Programa de Pós-Graduação em Teatro, mestrado e doutorado. E a sigla é PPGT. Tem na página da UDESC. PPGT. Isso, Programa de Pós-Graduação em Teatro. É referência nacional, nacional e internacional. Internacional, né? Se não me engano, é o primeiro doutorado da Universidade do Estado de Santa Catarina. Foi o primeiro doutorado instituído. Então, a gente tem uma trajetória aí de formação de professores, professoras, não só do Estado de Santa Catarina, mas do Brasil. Impressionante. O Nando, que está com a gente aqui, o Nando Nascimento, que é o mestrando que está recém-chegado agora lá de São Luís do Maranhão, né, Nando? Sim. E professora, qual a importância de falar de corpo, identidade, gênero nas escolas, através principalmente do meio que é o teatro? Olha, eu acho que a escola é um lugar que trabalha com a criança, com o adolescente e com a educação de adultos também. Essas pessoas, elas passam a maior parte do tempo delas sentadas, escutando. Mas esse corpo é vivo, esse corpo tem história, tem histórias pessoais. A gente sabe que muitas pessoas, no período que elas estão nas escolas, sejam crianças ou adolescentes, passam por momentos de muita angústia, transtornos de ansiedade. Pessoas que se sentem às vezes muito mal e ficam ali sentadinhas, e muitas vezes a professora até percebe, o professor até percebe, mas não tem às vezes condições de tempo ou instrumentos pedagógicos adequados para se aproximar daquela pessoa e perguntar: o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? A gente não está lidando com máquinas. Exato. E mesmo as máquinas, a gente olha para elas e a gente percebe que elas precisam de carinho, de ajuste. Você não pode pegar uma máquina e sair jogando ela, né, de qualquer jeito e esquecer que tudo precisa de manutenção. O nosso corpo precisa de manutenção. Essa manutenção é afetiva. E o teatro, ele trabalha exatamente com a questão da emoção. Então, às vezes, a criança tem raiva, tem ciúme, tem medo, e o teatro é um lugar onde essas emoções são experienciadas, não na maneira explosiva delas, mas a criança passa por essas emoções, às vezes vivenciando um jogo, uma cena, uma brincadeira, onde ela experiencia o que é sentir medo, não como aquela criança, que aquele nome, mas como um personagem. Né? Como o super-homem sente medo. Se a criança está brincando de super-homem, como é que o super-homem sente medo? Então, ela experiencia aquilo, ela aprende a lidar com a emoção dela de uma maneira a respeitar, entender o ciclo da emoção, que a gente sabe que às vezes a gente, no acesso de raiva, a gente faz coisas terríveis, a gente escreve coisas horrorosas no Facebook. Exatamente. Então, aquela cada coisa, vez mais, quando né? A gente já começou a aprender que quando a gente está com raiva, a gente nem abre o computador e o Facebook, porque vai ter problema. Então, a gente como adulto, a gente sabe disso. E a criança está passando por essa experiência de conhecer e de aprender. A escola é um ambiente maravilhoso para se aprender a lidar com a emoção. Porque são muitas crianças numa sala, por muitas horas. E muitas vezes é um único adulto ali responsável por essas crianças. E se elas não conseguem, porque não são dadas as condições adequadas para elas lidarem com as emoções, elas explodem, elas jogam carteira uma em cima da outra, elas jogam bolinha de papel, elas fazem coisas que acabam criando um ambiente de caos. Então, a gente acha que a arte, que a filosofia, que o teatro são lugares de trabalhar as emoções, de refinar o nosso aspecto sentimental. Não algo para você sair explodindo, mas como é que eu posso trabalhar o refinamento estético e emocional de alguém? Acho que é pela arte, pela filosofia, pelo pensar, pelo brincar. Exato, professora Bonito. Nando. E eu penso que a escola, e sobretudo na disciplina de teatro, proporciona que esses corpos eles possam se expressar, como a professora Brígida acabou de citar. Como vamos dar voz e vez a esses corpos que às vezes estão tão silenciados na sua carteira, e pensar como eles podem se expressar. E o texto dramático também proporciona isso. Como esses personagens, eles têm vivências que também dialogam com a criança.
tem experiências. E como a criança também se coloca com esse sentimento de alteridade, de pensar no outro, na posição do outro, pensando sobretudo em personagens LGBTs, por exemplo. Como se colocar, né, nesse sofrimento do outro e tentar compreender essas problemáticas que esses personagens sofrem e passam. Eu desenvolvo em São Luís do Maranhão, Fernanda, um projeto para professoras e professores da educação infantil, que se chama Gênero e Arte na Educação Infantil. Então, pensar como as discussões de gênero e sexualidade, elas estão presentes nesse fazer da arte no cotidiano da educação infantil. E como a gente pode quebrar esses paradigmas, esses estereótipos de gênero. Por exemplo, tivemos o Antiprincesas na Mostra Rosa Teatral, que é um livro que já pensa no desconstruir esse ideal de princesa, da menina como uma princesinha. Então, como os professores e as professoras podem oportunizar outras literaturas para as crianças. Por exemplo, eu posso citar algumas do acervo do nosso projeto, como o Antiprincesas, o Joana e o Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho e o Príncipe Cinderelo, que pensam em outras propostas de narrativas para essas crianças. Então, que depois eu posso compartilhar para ampliar esse repertório dos professores e das professoras em sala de aula, para pensar em incluir essa diversidade. E penso também que é importante a formação de professores e professoras, como os órgãos de institucionais podem oportunizar essa vivência, dessa troca, porque às vezes o professor e a professora se sente tão solitário, sobretudo com temáticas relacionadas a gênero e sexualidade, e vem os seus próprios conflitos com as suas experiências, e você se depara com essa diversidade de gênero, de identidade, de corpos, aí pensa no homossexual, na lésbica, no trans, na trans, em toda, e como inserir essa diversidade nas minhas aulas e que essas crianças se sintam representadas. E a literatura e o teatro oportuniza essa representação, essa representatividade. Penso que esse seja um caminho também, a formação de professores e professoras. Exato. Lindo. Tu não sabe, mas depois em off, eu esqueci de apresentar no começo, mas a Marcinha tá aqui com a gente. Ela, com a equipe dela, ela é supervisora escolar aqui da rede de Florianópolis, da educação infantil. Sim. Ela e a turma dela da creche desconstruíram toda a história lá da Cinderela e fizeram um Cinderelo, né? Marcinha, cumprimenta aqui o pessoal. Marcinha, desculpa, eu não te apresentei no começo. Então, bom dia, ouvintes, bom dia, né? E é isso mesmo, depois a gente pode conversar um pouquinho em off, né? Foi um trabalho feito junto com as professoras, né? Elas foram as atrizes, aí tínhamos o Príncipe Cinderelo, tínhamos a princesa, e foi bem gratificante, assim. E depois, no final, interessante assim, a gente fez a conversa antes com as professoras, e quando estávamos falando, montando, né? E daí eu falei assim, olha, gente, isso aí que vocês estão trabalhando é educação sexual para a infância? Pode sim. Aí, é verdade. Então mudou toda uma maneira de pensar essa educação sexual que vem diferente do que vem sendo trazido, né? As pessoas dizem que não é possível, mas nós acreditamos, nós sabemos que é possível sim. E a metáfora e o teatro contribuem para adentrar outros espaços, através do lúdico, do faz de conta, da poesia. Exatamente. E, gente, vamos falar um pouquinho ainda da Mostra Rosa, né? Qual é a programação? Como é que as pessoas podem acessar as informações? O que a gente tem aí nos próximos dias? Quer falar, Jússi? Pode ser. A programação está disponível nas páginas de redes sociais da Mostra. Tem uma página no Facebook e ela se encontra completa lá, com todos os dias. Procuramos então por Mostra. A primeira Mostra Rosa Teatral no Facebook. Isso. Ou às vezes só colocar Mostra Rosa Teatral também. Sim. Já tem uma página que é só Mostra Rosa Teatral, ou então aquele númerozinho romano 1, né? Mostra Rosa Teatral. Tem um evento e a comunidade. E teremos muitas outras, né, professora? Essa é só a primeira. Essa é a primeira, então a gente... Já está um sucesso, já está um assim. Bafo, como se diz, né? Já está... Ontem a gente teve uma noite de palhaçaria feminina, assim, que foi estupenda, assim. Quem que estava atuando?
É uma convidada que é mestranda agora, mas é uma mulher que tem muita experiência em palhaçaria, inclusive com uma formação na França, que é a Antônia Villarino. Tivemos a Drica Santos também, que é uma palhaça e pesquisadora. A gente entrevistou o grupo dela. Maravilhosa. E a Jennifer Giacomini. As três apresentaram números de palhaçaria feminina, porque a gente sabe que essa é uma área também com pouca visibilidade para mulheres. A gente sabe que historicamente se fala muito do palhaço como homem, é um lugar de um exercício de masculinidade também. Então, mas tem muitas histórias de mulheres palhaças no Brasil e que muitas vezes tiveram que se travestir de homem para trabalharem no circo. Tem uma história que saiu num documentário recente que é Minha Avó Era Palhaço, que é a história de uma mulher que trabalhou por anos e anos no circo com o marido dela, e ela tinha um palhaço. E ninguém sabia que ela era uma mulher. Que lindo. Então, tem várias Joanas Darks, no teatro, lugares, em todos os lugares. E também a gente teve a Companhia Traço apresentando Palhaços em Resistência, né, que são atividades da Companhia Traço com grupos de indígenas, grupos do MST, né, onde você leva a palhaçaria para debater a resistência, a necessidade desses grupos existirem e de manterem a humanidade, de manterem a força e a poesia, mesmo em lutas, né, muito árduas às vezes. A gente vai até quando a mostra, prof? A mostra vai até o dia 11 de outubro, terça-feira. Isso. Aí a Jussiane agora vai falar da programação. Hoje à noite a gente tem o espetáculo Serenata de Amor, com a Isabela Irlandini e a direção de Tefa Polidoro. Hoje à noite, às 19 horas, na sala de oficina de animação, aqui no SEARTE. No dia 8, domingo, a gente tem uma festa, é o Famigerarte, edição Mulheres em Cena, no Cabaré Club. Os ingressos estão R$10 até as 21 horas e R$15 após as 21 horas. Na segunda-feira, a gente tem a perfopalestra Mamas Mias, que vai trazer a ternurinha, entrevistando a ginecologista doutora Maria Inês Gasperini sobre o câncer de mama. Vai ser às 19 horas na segunda-feira, no Espaço 1, aqui também na UDESC. Na terça-feira, como a gente já falou, vai ter as Guerreiras Donzelas, lá no Teatro Armação, no centro, em frente à Praça 15, comigo e com a Luane Pedroso em cena. O evento vai ser às 16 horas. Os ingressos custarão R$10 a meia entrada, R$20 a inteira. E no mesmo dia, na terça-feira, a gente tem o espetáculo A Menina Boba, de Bárbara Biscaro. Ela é professora aqui na UDESC, é um espetáculo que já tem uma grande trajetória. Vai ser às 19 horas no Espaço 2, aqui no SEARTE. E fechando a mostra, no dia 11, a gente vai ter o espetáculo Guerra Substantivo Feminino, que é da professora Priscila Genara, dirigido pela professora Priscila Genara da UFSC, que vai ser aqui no Espaço 1 do SEARTE, às 19 horas também. E é importante falar que a gente está com essa parceria com a UFSC, porque a UFSC também tem um curso de artes cênicas, um bacharelado muito bom em artes cênicas, e a gente tem a licenciatura e elas têm um bacharelado. Então, essa montagem teatral é um resultado da disciplina do curso de artes cênicas da UFSC, com a direção da professora doutora Priscila Genara. Essa parceria é muito importante, né, muito, muito importante. Gente, o nosso tempo aqui tá, passou muito rápido essa meia hora. Então só falando da última coisa, que é a festa da Bafo Cultural, chama Festa Sex Tape, às 23h30 no Cabaré Club, também com ingressos até a meia-noite de R$15 e após a meia-noite R$20 para fechar o evento, né, em festa, com Bafo Cultural. Gente, eu queria então que cada um de vocês três agora desse uma dica e já se despedisse para a gente poder fechar, porque a gente está com um tempo bem apertadinho aqui. Uma dica de leitura ou de filme.
Peça de teatro. Peça. Bom, eu acho que dica de peça de teatro é venham assistir às peças da Mostra Teatral. Para quem quer trabalhar na infância e adolescência com empoderamento feminino, venham assistir o espetáculo Guerreiras Donzelas no Teatrinho da Armação, ali no centro. É um espetáculo que eu acho que vai cativar muitas professoras, muitas mães e muitas crianças, muitas meninas e meninos. Então, acho que é uma dica bafo. Vamos assim, né? Nando. Sim, bom, como dicas, eu poderia, como referências para a área da educação, eu dou a sugestão de leitura da professora Guacira Lopes Louro, que é uma referência também nos estudos de gênero na área da educação. A professora Jimena Furlani, que é professora aqui da FAED. Exato. E nossa que eu já parceira. tive contato. E também, como sugestões de filmes e de curtas, tem no YouTube o curta Vestido Novo, que traz essa discussão na escola, as discussões de gênero na sala de aula. O filme Tomboy e o filme Minha Vida em Cor-de-Rosa, que são duas obras francesas que acho que contribuem para compreender um pouco da identidade de gênero, sobretudo da identidade trans, nesse ambiente da infância. E também, como sugestão, eu posso passar o meu contato? Exato. O meu e-mail, fernandoteatro@hotmail.com, novamente. fernandoteatro@hotmail.com. Quem tiver interesse pode me enviar um e-mail que eu posso passar referências, por exemplo, de literaturas que problematizam as discussões de gênero e sexualidade na educação infantil. Haja vista que lá em São Luís do Maranhão, como eu falei anteriormente, desenvolvo um projeto de formação de professores e professoras com esse diálogo transversal do gênero e a sexualidade. Então nós estamos organizando um acervo de literaturas. Então eu posso disponibilizar os títulos para que os professores e professoras possam pensar em trabalhar essas questões na sala de aula. Tem também um site, já pensando nos adolescentes, que se chama Teatro Jovem. E é fácil de encontrar. São autores da nossa área do teatro que escrevem propostas de textos para discutir não só gênero, mas a questão do machismo, sexismo e outras implicações que estão ali relacionadas ao universo dos adolescentes e das adolescentes, e que eu acho que pode ser um norte para contribuir também. Nando, obrigada pelas tuas dicas. Professora, Ju, também obrigada, tá? Só rapidinho, eu queria reforçar o convite para o espetáculo de hoje à noite, às 19 horas aqui na UDESC, que é o Serenata de Amor, da Isabela Irlandini. É um espetáculo muito delicado, muito, muito tocante sobre a história de vida, parte da história de vida dessa atriz, que é a Isabela Irlandini. E reforçar o convite para toda a comunidade via UDESC. Todas as apresentações aqui são gratuitas. A retirada de senha acontece 1 hora antes de cada... Meia hora antes de cada apresentação. E venham para a UDESC. Professora Ju, Nando, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fica muito orgulhoso em saber que vocês são nossos aqui de Santa Catarina, da nossa UDESC. Vocês muito nos orgulham, tá? Parabéns pelo trabalho, continuem, não esmoreçam, sejam firmes nisso. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC 100.1 FM, Florianópolis.